Bom, pessoal, a partir do próximo vídeo eu vou resolver com vocês a prova de matemática do vestibular da UERJ 2022. Tá legal? Mas como a gente sempre costuma fazer, antes de eu resolver as questões, eu vou analisar com vocês rapidinho a prova, analisando questão a questão do sentido do conteúdo ter sido cobrado e qual o nível de dificuldade que eu achei em cada questão. Tá bom? Então, olha só, a primeira questão era uma questão de MDC, né, uma questão de aritmética, uma questão muito tranquila, muito clássica, né? Dava um retângulo, eu queria dividir o retângulo em quadrados, queria saber o maior lado quadrado. Então era uma questão que você não podia errar, era uma questão muito tranquila, tá? A segunda questão era uma questão de função exponencial, mas que nem era de tanto de função exponencial, era mais de substituir na fórmula e dava a tabela já. Então, assim, era uma questão muito tranquila também, tá? Então aqui, enfim, essas duas primeiras eram para você acertar, para você ganhar confiança aí na resolução da prova e continuar bem. Bom, a terceira questão, que é a questão 21, era uma questão de proporcionalidade ali, né, de você analisar. Na verdade, era quase análise de gráfico, né? Só que o gráfico ali não era bem um gráfico, era mais um diagrama. Então, você tinha que contar, então talvez isso te enrolasse um pouquinho. Então, eu julgo aí ser uma questão média, mas era uma questão bem interessante, bem legal. Questão 22 era uma questão clássica de função quadrática, né, de você achar a área máxima de um retângulo em função do lado e tal. Então, uma questão muito clássica, muito... então, mas como sempre vocês se enrolam com quando que é para calcular o x do vértice, quando que é para calcular o y do vértice, então por isso que eu julgo que isso é uma questão de nível médio, tá? A questão 23 é uma questão difícil, uma questão de trigonometria, é uma questão muito clássica também, porém os valores dos ângulos não eram favoráveis. Então, para quem sempre decora esse tipo de questão, né, trabalhando com 30 e 60, para quem ignora o método de solução com outros ângulos, poderia se enrolar e os valores também não eram fáceis. Inclusive, essas duas questões aqui, as contas eram bem chatas, tá? Eram bem chatas. Então, já aproveitando o gancho aqui na questão 24, cara, a questão 24 é uma questão de porcentagens ali envolvendo juros compostos. E por conta, assim, você tinha que calcular o aumento, o rendimento e descontando as parcelas e ainda depois calcular uma porcentagem em cima disso com valores que não eram favoráveis. Então, por isso que eu julgo ser uma questão difícil. E a última questão é uma questão de probabilidade, mais de análise combinatória do que de probabilidade, isso deve ser dito, mas era uma questão difícil também. Era uma questão bem difícil, porque para você entender ali direitinho o enunciado, era uma questão bem complicada ali, você poderia se enrolar ali na hora de calcular o total de possibilidades para calcular a probabilidade, tá? Então, como a gente pode ver, foi uma prova. O que me surpreendeu? Me surpreendeu de não ter caído absolutamente nada de geometria espacial, absolutamente nada. Caiu muita coisa de aritmética. Então, né, você tem aí 3 questões, né, de aritmética, então isso é muita coisa, tá? Para quem fez meu curso do Reviso UERJ, né, desse ano, eu avisei que a aritmética é um tema que tem caído muito na prova da UERJ nesses últimos anos, né, de 2018 para cá. Né, estou falando hoje em 2022, não sei o que vai acontecer para frente, mas de 2018 para cá tem caído muito a aritmética, porém eu achei que caiu além da conta. Eu achei que caiu além da conta a questão aqui da aritmética, tá? Mas, mais uma vez, a prova da UERJ é muito bem feita no quesito de nível de dificuldade, né, nível crescente de dificuldade. Então, começou fácil, depois veio questões tranquilas ainda, mas que você precisava ali de um pouquinho mais. E ali, na reta final ali da prova de matemática, ele apertou bem. Então, um nível crescente, achei uma prova, para vocês, uma prova até difícil. Eu acho que eles subiram um pouco o sarrafo, subiram um pouco a régua em relação aos anos anteriores, tá? Então, caso você não tenha ido tão bem, caso você tenha pego, se você ainda não pegou a prova para fazer, for pegar para fazer agora, eu vou deixar o link aqui para você pegar para fazer, tá? Se você ainda não fez, né? Se por acaso você não fez o vestibular ainda. Caso você tenha tido dificuldade em comparação aos anos anteriores, cara, não fica preocupado, porque com certeza foi difícil para todo mundo. Tá legal? Beleza? Então, gente, como sempre, de novo, vou deixar aqui o link para você acessar a prova. Pega a prova para fazer antes, se você ainda não fez,
tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer correção, me avisa, me manda um comentário, me avisa. Se você fez de uma maneira diferente, se você não entendeu muito bem o que eu falei na resolução, me avisa que eu dou feedback para vocês o mais rápido possível. Tá legal? Beleza? Então, vamos para a resolução da prova.